Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor, meu nome é Júlio César, sou pastor da Assembleia de Deus, Evangelismos e Missões, de Santa Marta, lugar calmo, tranquilo aqui perto da gente. Sei que quando eu chego lá, não sei se eles comemoram a minha chegada, que eu escuto tanto barulho de fogos, fico pensando que animação é aquela, né, irmãos? A palavra, os irmãos já têm ciência, né? A parábola do semeador está em Mateus capítulo 13, né? De todas as parábolas que tem, é a parábola que vem com o texto já vem com a sua própria explicação, né? Então, nossa intenção aqui é saber em que nós enquadramos aqui dentro dessa parábola, né? Já que ela tem a sua própria explicação. Glória a Deus. Você que pode, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de sua casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que a semeador saiu a semear. E quando semeava, numa parte da semente caiu ao pé do caminho, e viram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, e outras não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70, e outro a 30. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes fala por parábola? E ele respondendo lhe disse-lhes: Porque vós dado conhecer ao mistério dos reinos dos céus, mas eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvires, mas não compreenderes, e vendo, vereis, mas não percebereis. Somente até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Irmãos, quando foi me dado a oportunidade, foi-me feito o convite através do evangelista Vald, que congrega convosco aqui, e ele me pediu que falasse sobre uma parábola, né? E eu, como estou ministrando na Escola Bíblica Dominical na minha igreja, o livro de Tiago, eu iria falar sobre Tiago, mas aí ele falou comigo que era parábola. Então eu falei com ele: a parábola será do semeador, né? E falar sobre semear é interessante porque a primeira alusão que nós fazemos diante do evangelho que nos é pregado ultimamente, nós pensamos diretamente em dinheiro, né? E semear não é só o dinheiro, mas também o dinheiro. Mas não é a propósito da palavra de hoje. Então, semear é o que nós fazemos no reino dos céus. Aonde estamos colocando a nossa fé, o nosso propósito, o nosso trabalho, o nosso suor, qual é a nossa intenção, qual é o nosso esforço. Porque eu quero vos dizer que diante desta palavra, vocês podem ter a seguinte distinção de entendimento. Eu estou semeando no reino para quê? Para quem? Qual é a causa? Qual é a importância? É isso que nós temos que fazer uma reflexão. Nos últimos dias ao qual estamos vivendo, mas pastor, últimos dias porque você já tem a convicção de que Jesus vem? Enquanto Jesus não vier, os dias que nós vivemos na terra são os últimos dias na terra, até que Jesus
Venha buscar a sua igreja. A grande importância da igreja hoje é semear no reino de Deus. E isso está fazendo com que a igreja tenha um desentendimento institucional, de entendimento da palavra. E por causa de que está acontecendo? Por causa do convite que vos foi feito aqui. Está na escola bíblica dominical. O livro de Osés, capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo está sendo destruído porque ele faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento não da verdade do pastor que ensina, mas conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos sendo subtraídos a nossa fé, o nosso entendimento. Estamos entrando numa apostasia. O que é uma apostasia? É apostatar da fé, daquilo que você acredita, daquilo que você quer para a sua vida, que você tem como onisciência de salvação, que é Jesus de Nazaré, mas chega um tempo da sua caminhada que por você não semear no reino, isso vai trazer um esfriamento espiritual. É claro que tem esfriamento espiritual que vem para a nossa vida, que se dá por causa do nosso irmão, da nossa liderança, por diversos tipos de situação, mas nós não podemos nos basear nossa vida no irmão A, no irmão B, no pastor C, no pastor D, porque eles não têm condições de levar a nossa vida para o reino dos céus, mas Jesus tem essas condições. A função do pastor da sua igreja é conduzir vocês ao ensinamento, conduzir vocês à palavra, mas o reino do céu é decisão sua e não do pastor. E para isso é necessário que você faça o quê? Que você semeie. E semeia onde? Em terra que dá 100 e que dá 70. O que é isso? Salvação de vida, salvação de alma. Porque você pode ouvir uma palavra, uma reflexão, e você sair feliz da vida, mas quando for amanhã você já nem se lembra mais a palavra que foi pregado, a instrução que foi dada à igreja, através da pessoa que está com a incumbência de trazer a palavra para a igreja. Sabe por causa de quê? Empolgação. E a Bíblia fala na semeadura que tem semente que vai cair no meio de pedregais, de pedras. E o sol vai nascer e vai queimar e ela vai se dissipar. Mas quando ela cai em terra boa, o que é terra boa? Terra boa é onde nós escolhemos a semear para que dê o quê? Para que dê bom fruto. E Jesus se preocupou com essa instrução para aquele povo daquele tempo, para que servisse até no tempo de hoje, para sabermos aonde está o nosso investimento espiritual. Tem pessoas que hoje queriam estar aqui presente, queria estar aqui porque necessitava estar aqui para ouvir a palavra. Mas tem pessoas que têm a oportunidade de estar aqui hoje que não quis vir ao culto. Não se engane, mas isso é uma realidade, é uma verdade da igreja. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas a Bíblia fala também que muito será recompensado. Galardão é por atitude de coisas que fazemos nos reinos. Ah, pastor, mas se eu for faxineiro no céu, já estou na bênção. Mas não é esse o intuito nem o pensamento. O pensamento não é você ter a sua salvação. Porque você agora tem sua salvação e tem que fazer que aquilo que é bom para a sua vida, ele vá para a vida de outra pessoa. O evangelismo, ele tem que estar incutido dentro do nosso ser, a partir do momento da nossa formação dentro da igreja. Aceitamos a Jesus, agora Jesus nos salvou, temos a nossa convicção, estamos aprendendo, estamos estudando, estamos agora estruturados. Nós temos que evangelizar, nós temos que semear. Sabe por causa de quê? O evangelismo não é uma decisão do pastor da igreja, mas é uma ordenança divina. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Aí vem um fortalecimento espiritual para a nossa vida. E esse fortalecimento vem com instrução, vem com poder, vem com força, vem com tudo. O maior milagre que nós podemos observar dentro da igreja é quando uma pessoa levanta a mão, aceita Jesus como seu Salvador e tem a sua vida transformada. Porque tem pessoas que vai se levantar de uma cadeira de roda e vai ser somente uma coisa maravilhosa. Mas se ela não quiser seguir a Cristo, adiantou o quê? Nada. E a Bíblia dá um respaldo interessante sobre isso, né? Que é melhor você entrar no céu sem os seus 2 olhos do que ter 2 olhos e ir direto para o inferno. E semear, irmãos, é uma coisa que nós temos que fazer na terra, e isso independe da nossa condição financeira, de saúde, de tudo, porque você pode estar deitado numa cama de hospital e estar falando de Jesus para uma pessoa.
Mas os últimos dias, o que eu tenho observado na igreja, a apostasia que tem se chegado à igreja, ela é notória e ela é um dos índices da vinda do Senhor Jesus, um indício da vinda do Senhor Jesus, mas ela se dá porque nós estamos pensando somente na nossa vida, nós estamos pensando somente no nosso umbigo, nós estamos pensando somente no nosso bem-estar e não no bem-estar do nosso próximo. Se você for ver o evangelho que está aqui dentro, ele é diferente do evangelho que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque o nosso evangelho é o evangelho de que eu estou na igreja, eu preciso ter um bom carro, uma boa casa, ter uma vida saudável. Não, isso não depende do evangelho, depende do comportamento dentro do evangelho. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se credes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é promessa divina. Então, se você está nessa promessa, é porque você tem crido e tem obedecido. Mas isso não quer dizer que isso é o nosso principal argumento para estar dentro da igreja. Semear é uma coisa tão importante que nós não temos noção do significado real. Porque quem semeia espera o quê? Colher. Mas nós temos que ser uma pessoa que nós colhemos, ou uma pessoa em que nós fazemos colheita, porque colher é diferente de colheita, porque colheita é uma máquina, por exemplo, que sai colhendo tudo que vem pela frente, dentro dela faz a separação de grão, de folha, de bicho, do que for, mas colher, você observa, você está perto, você acompanha. Nós temos que ser pessoas que colhem, mas para colher você tem que semear, e uma coisa que nós não podemos deixar de saber é que nós colheremos aquilo que nós plantamos. E com esse intuito nós temos que fazer o quê? Observar a nossa própria vida, observar as nossas próprias atitudes. Tem atitude que nós temos tomado e que vai trazer resultado ruim para a nossa vida. Eu não estou nem falando de pecado. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de atitude, que pecado é outra coisa completamente diferente. E Deus é tão maravilhoso que a gente planta pecado e às vezes colhe salvação. Ou quantos de nós chegamos na igreja como santo? Eu, pelo menos, falando de mim, não. Nós chegamos na igreja, às vezes, derrotado, abatido, entristecido, com o corpo todo contaminado de pecado, aceitamos Jesus, Jesus transforma, limpa, purifica, e se a gente morrer ali, vai direto para o céu. Então, olha só, nós plantamos pecado e colhemos salvação. Por causa de quê? Porque quem semeou foi Jesus de Nazaré. Qual foi a semente que ele colocou na terra? O sangue dele escorrendo no seu rosto, pendurado numa cruz. Agora, se ele colocou o seu corpo numa cruz pendurado, escorrendo sangue, semeando aquilo ali, para que eu e você não vivesse de enfermidade, para que eu e você tivesse salvação, qual é a semente que eu e você temos plantado nos dias de hoje? Qual é a atitude que nós temos feito no dia de hoje? Eu estava lendo um texto da igreja um dia desse e falei assim, alguém sabe dizer qual a igreja que se enquadra nisso aqui? Todos da igreja falaram assim, eu sei, os testemunhos de Jeová, que era o texto que falava de a gente estar batendo em porta e estar evangelizando. Mas quando nós lembramos dele, nós lembramos do quê? Da pior coisa que podemos lembrar dele. Quando nós lembramos em semear, né? Se a gente falar de igreja, a gente lembra da Universal e fala assim, essa palavra dentro daquela igreja é assim uma maravilha da colheita. Nós vamos lembrar sempre do pior. Mas vocês sabiam que hoje a igreja mais atuante no presídio em todo o Brasil, não é num estado, em todo o Brasil, é a Igreja Universal. Eu tenho um primo que ele está há 16 anos na Igreja Universal. Uma vez ele entrou dentro de uma loja perto da casa dele e o homem falou com ele assim, na loja dele assim, falou com ele assim, aí, chegou ele aí, ó, vamos falar dele aí. É ou não é? O fulano de tal lá é ladrão ou não é? Ele falou assim, com certeza é. Aí, tá vendo? Até ele que é de lá concorda comigo. Ele, verdade. Há 16 anos de idade ele roubou a minha alma da mão de Satanás, porque eu estava vivendo em adultério, fumando, bebendo, minha vida toda destruída, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, minha família está restaurada, a minha vida está, graças a Deus, encaminhada, e eu fazendo a obra lá na casa do ladrão. Olha só que situação. O homem ficou tão sem graça que não sabia o que falar. Então, irmãos, a semeadura é a importância da nossa vida. A semeadura que vai dizer quem somos, o que queremos e para onde iremos. Porque nós achamos, às vezes, que aceitamos Jesus, erguemos nossas mãos, passamos pelas águas, que está tudo tranquilo, estou dando meu dízimo, estou frequentando os cultos. A Bíblia fala que o céu é tomado à força.
A Bíblia fala, esforça-te e tende bom ânimo. Eu não acredito que Deus tem projeto com pessoas que não têm compromisso com escola bíblica dominical, que não têm compromisso com culto, com consagração. Eu não acredito, porque se eu acreditasse nisso, nem eu ia para a escola bíblica dominical. Ora, se eu tenho salvação, se eu tenho tudo, para que eu vou fazer o que dentro da igreja? E é aí que a gente se engana, irmãos. Se credes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Nós não fomos chamados para ficar enfurnado dentro da igreja. Até porque a igreja, a verdadeira igreja, somos nós. Isso aqui é tempo. Se isso aqui cair, vai parar de pregar? Não, é rua aí. Ou vocês acham que Jesus ficava fazendo pontinho de pregação para pregar? Esse texto diz que ele estava dentro de um barco encostado numa praia. E tinha uma multidão em volta dele quando ele deu esta palavra. Ele não estava num templo. Olha quanto nós já progredimos. Estamos dentro de um templo dando a mesma palavra. Se chover, estamos resguardados. Se fizer sol, estamos resguardados. Mas Jesus não. Ele queria pregar o evangelho, não importava onde. Ele ia caminhando e andando. Mas vivemos no tempo de, sabe de quê? Em que as igrejas estão cheias de missionários, né? Vou falar mais pelo lado de cá da minha, porque na maioria das vezes acontece isso mesmo. Cheio de missões. Fala assim, irmão, você fez missão? Nunca fiz, não. Você já foi, não, nem missionário que nunca foi nem em Nova Iguaçu. Porque não entende que missão é um ato de estar em missão. Quando você não está, você não é mais missionário. Você só é missionário quando você vai fazer missões. Não é um título, não é nada. Então estamos vivendo fábulas e fantasias dentro da igreja e achando que estamos semeando, e na verdade não estamos semeando. Estamos de prosopopeia, de brincadeira dentro da igreja. E é tempo que temos que tomar uma atitude. Eu não vou para a igreja porque quem está ali agora na igreja ministrando louvor é fulano de tal. Eu não vou na igreja porque quem dirigia a consagração era fulano de tal. Mas quando ela dirigiu, o fogo caía. Só tem uma forma de fogo cair, irmão. Pega fogo no alto de um prédio, e cai fogo com uma beleza. Você acha que Deus vai ficar mandando fogo do céu para um monte de pecador como nós, irmãos? Isso são fantasias e fábulas que as pessoas vendem na cabeça onde não existe. Então as pessoas estão fazendo o quê? Estão com as suas vidas. A Bíblia fala, hoje em dia tem uma pesquisa que de 10 pessoas desviadas do evangelho, 7 são do pentecostalismo. O que é isso? São os fogo puro, pula, roda, bate pandeira, estala, revela. São 7 que se encontram desviados. Isso é um dado muito importante para a igreja. Sabe por causa de quê? Isso mostra que o caminho que estão tomando não é o caminho correto. Porque sabe qual é o caminho correto? É o caminho da palavra. O que estrutura uma pessoa dentro do evangelho é a palavra de Deus, é conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a verdade é a palavra. Jesus era tão inteligente que ele se colocou na Bíblia como palavra, como pão. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja pão. Traduzindo, pão é palavra dentro da igreja. É para a manutenção de tempo, para que a igreja permaneça pregando a palavra. Não é para dividir, fazer de qualquer jeito. Então esse é o grande entendimento. As pessoas estão semeando errado. E por que semeiam errado muitas das vezes? Porque têm sido ensinados errado. Mas quando tem a oportunidade de ser ensinado certo, não querem ficar. Porque eu conheço muitas pessoas que reclamam do pastor, reclamam da igreja, que a igreja está assim, que o pastor está assado, que fala, que acontece. Não é o caso de vocês. Se fosse o caso, não seria tão delicado de falar nada. Mas eu conheço pessoas de igreja assim. E nem vou pregar a igreja assim também quando sou convidado, falar a verdade. Sou, mas não vou. Rejeito a oportunidade. Mas não mudam a sua situação, vivem aquela situação, por quê? Porque não semearam. A semente é a palavra que liberta a nossa mente, o nosso coração. Quer ter uma vida boa, sadia e tranquila? Ah, pastor, mas o evangelho é assim que se vive. Não, vai ter problema, você vai ter isso, mas você vai conseguir passar e superar tudo. Sabe por quê? Porque você vai estar baseado você vai ter fé e confiança. Porque tem pessoas hoje que falam, pastor, ora pelo meu casamento. Aí você ora. Aí daqui a pouco, quando você fala com ela fora da oração, fala assim, pastor, eu não confio mais naquele homem não. Aquilo não tem mais jeito não. Para que pedir oração? Eu falei, irmã, tu fez eu semear a palavra em terra que não vai dar fruto. Não faz isso comigo não, porque quando eu oro, eu acredito que Deus vai mudar. Se você que precisa da vitória não vai deixar isso acontecer, então o que eu fiz orando pela sua vida?
Já viu quando se faz campanha? Vem cá que eu vou orar pela sua, tu ora para todo mundo. Aí ora. E quando acaba a oração, a mesma irmã que já veio na oração, volta aqui. Pastor, tem como orar pela minha vida? A oração primeiro não valeu, a segunda que vai valer? Estamos vivendo situações, sabe o que é isso aí? Falta de entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Você quer ver, meu irmão, vida de crente com derrota hoje em dia? Abre a página do Facebook, você vai ver lá. Vai lá para você ver. Só na selfie. Estou aqui em tal lugar, estou aqui em tal lugar. Vida que não é verdadeira. Por que eu sei disso? Porque aquelas pessoas lá me ligam, falam comigo, pedem visita. Eu falo, mas meu Deus, aqui da foto aqui faz inveja a qualquer um, a vida que está vivendo. Vida fantasiosa, meu irmão. Sabe por causa de quê? Quem tem uma vida saudável espiritual não faz propaganda. Sabe por causa de que não faz propaganda? Porque o evangelho não se vende de qualquer maneira. O evangelho se prega a verdade e a palavra. Não se vende o evangelho. O evangelho não foi feito para ser vendido. Jesus não é marketing, não é oferecido. Jesus é dado com amor. Jesus é dado como semente para o nosso coração. Quando você recebe Jesus e confia em Jesus, Jesus faz a diferença. Pastor, então você está dizendo que se eu não estou vendo diferença na minha vida porque Jesus não tem feito, e sabe por causa de quê? Porque você não tem dado oportunidade para Ele fazer. É Ele quem vai fazer a diferença. Malaquias 3,18, então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A diferença está em Cristo, em quem serve a Cristo. Nós temos que ter essa consciência e temos que ter esse entendimento de que Cristo é a nossa verdadeira salvação. Cristo é a nossa verdadeira força. E Ele é a força que nós precisamos ter até quando nós não temos mais força de onde tirar. Eu vou falar um negócio para você. Eu acho que eu sou o pastor que mais faz enterro na face da terra. Para casamento ninguém me convida. Mas para enterro, irmãos, olha, só essa semana foi um, amanhã já é outro. Eu estou com a agenda lotada. É mesmo, pastor, está pregando. Eu falei, não estou pregando, não, estou fazendo enterro. Tem agenda lotada, eu estou pregando em tal lugar, Camboriú, não sei aonde. Eu não, estou com a agenda lotada. Estou pregando Solidão, né, Tanque de Anil, Caju. Mas você acha que por isso eu deixo de ir, de honrar? Não. Se é ali que Deus quer que eu vou falar, se é ali que Deus está me dando a oportunidade, é ali que eu vou, irmãos. Nós temos que semear. A palavra tem que ser plantada em qualquer lugar. E por incrível que pareça, você planta a palavra no cemitério e colhe vida, mas não sou do defunto não, sou quem está lá acompanhando o defunto. Porque a palavra precisa ser pregada, irmãos. Precisa ser semeada. E vou falar para vocês, ela não precisa ser semeada de qualquer maneira não. Nós estamos vivendo um tempo que ela precisa ser semeada com qualidade. E que qualidade, irmãos? É com sinceridade. É com paz. Sinceridade até a ponto de chegar hoje, né? Passar uma mensagem, pastor, hoje eu não vou ministrar na sua igreja, eu estou aí compromissado, mas eu não vou, porque eu não estou bem com a minha vida assim, 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 não vou. E o pastor tem que dar graças a Deus. Só assim não apresenta o púlpito de qualquer maneira para a igreja, porque a igreja é importante. Eu estou tendo a oportunidade aqui que eu fui referendado pelo evangelista Valdes, que ele chegou. Eu já estive aqui pregando uma vez. A gente tem que semear tudo nessa vida. E não só palavra não, coisas boas também para os seus irmãos. Aqui tem uma pessoa aqui da igreja aqui, que há um tempo atrás ela queria fazer uma faculdade, né? E aí houve um obstáculozinho, sugeri, faz assim, irmã, faz assim, que Deus vai te abençoar assim, assim. Hoje ela é uma bênção. Está tirando nota melhor do que eu tirava na faculdade. Está ali a nossa irmã Sandra ali, ó. Daqui um dia está se formando em nome de Jesus, oro por ela para que Deus continue abençoando. Semear coisas boas para o irmão, encaminhar bem, porque quanto mais no topo o seu irmão chegar, melhor será para você. Quanto mais vitória você vê do seu irmão, melhor será para você. Os tolos é que tentam imitar, os tolos é que tentam usurpar, os tolos é que ficam com inveja. Mas nós que somos Deus, nós temos que agradecer, engrandecer. O meu irmão da esquerda canta melhor que eu, passo o microfone para ele. O da direita prega melhor que eu, passo o microfone para ele. Se fulano administra melhor que eu, deixa fulano administrar. Se tem, eu tenho uma coisa que eu sempre quis na minha vida, ser diácono. Eu nunca consegui ser diácono na minha vida. Aí depois eu fui descobrir, Deus falou comigo, eu não tinha talento nenhum para ser diácono. Não tinha. Eu tinha vontade de ser diácono. Talento é outra coisa completamente diferente. Irmão, passei uma luta danada com isso da igreja. Eu queria ser diácono. O que eu queria ser era diácono. Eu queria ser pastor. Diácono eu queria ser. E nunca fui.
Porque eu fui ao presbitério por necessidade da obra. Eu estava numa igreja que era muito grande, precisava de um presbítero para oração, e fui chamado para o presbitério. Eu falei, não, pastor, eu quero ser. Eu falei, rapaz, isso aqui não é exército, não, que você vai ser soldado, cabo, sargento. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui é necessidade da obra. Eu preciso de um presbítero, e você é o camarada qualificado para isso, você vai ser presbítero da igreja. Eu descobri que eu nunca tinha talento para apertar a mão dos irmãos, receber. Eu não tinha esse talento. A gente tem um talento nato para isso. Eu não tinha. Nós precisamos, da igreja, saber aonde nós precisamos estar. Por quê? Porque ali nós vamos semear e dar frutos. Se eu começasse hoje no ministério de louvor, eu já estava com essa igreja tudo vazia, irmãos. A gente faz parte aí do ministério aí da igreja aí da família Resgate, aí, com Ezequiel, com o evangelista Valde. A gente sai por aí, minha única função é pegar o microfone e falar de Deus. Se eu cantar, o pessoal vai para a esquerda, para a direita, disfarçar que vai orar. Vou ali orar no cantinho, irmão. Mas para não escutar. Então a gente tem que saber a nossa qualidade, o nosso chamado e se colocar naquele propósito. Isso é semear para dar bons frutos. Agora eu chego aqui e vou louvar. Ah, não, Deus escuta. Deus até escuta, irmãos. Mas até Ele, a gente não está vendo, não sabe o que Ele faz nessa hora, né? Mas os irmãos aqui, tem gente que fala assim, o importante é que Deus recebe. Como é que você tem certeza? Você não está vendo Deus? Como é que você tem certeza? Às vezes você, eu vou lá, que tem um pessoal na África lá que vão matar uns crentes, vou lá salvar, você vai cantando aí por enquanto. Até isso a gente precisa saber, né, irmão? Se colocar na brecha certa, se colocar na brecha, não da brecha, que é completamente diferente, né? Então, semear, irmãos, nós precisamos, nos últimos tempos, identificar aonde nós temos que semear. O que precisamos fazer para semear? Você sabe por que a igreja faz quentinha? Para vender, para fazer obra, fazer aquilo, fazer o que tem vontade de fazer? A igreja faz isso porque nós não semeamos. Sabia disso? Né? Pensa bem, você já viu o trabalho que dá para fazer 120 quentinhas? Dá um trabalho danado, irmãos. Porque eu faço na igreja. Né? O evangelista Valde, de vez em quando lá, é convidado a cooperar. Não, cooperar mesmo, é 0800, dar a carne para ajudar a fazer. Porque ele sabe qual é a finalidade da quentinha, né? Isso é muito importante. Mas você vê, né? 120 quentinhas, tu bota R$10, R$1.200, uma conta rápida. Você arruma 30 pessoas na igreja que dê R$40, dá uma oferta de R$40, específica para aquilo ali, 3 vezes 4... 12, R$1.200, sem serviço, sem sacrifício, sem nada. Nós não sabemos semear. Mas se o pastor fizer isso, começou. Só foi dar oportunidade, aí começa a pedir, quer dinheiro, quer isso. Aí você faz o quê? Sacrifica a igreja. Obedecer é melhor que sacrificar. Se você obedece e desce os 40, você não era sacrificado. Irmão fulano, ciclano, bertano, cortar batata, descascar, fazer feijão, cozinhar, botar de molho, vender 10 quentinhas, você tem obrigação de vender 10, você mais. Olha só que trabalheira danada que é. Parece que está na narração de uma partida de futebol. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos semear no reino. Que a gente fica com vergonha, não, uma igreja fulana tem a mania de pedir. Aí a gente já pega essa coisa, né, já dentro da gente, e deixa de semear no reino. Agora, olha quanto tempo que a igreja perde e que poderia estar ganhando no ensinamento, no estudo, num trabalho, sem precisar de sacrifício algum. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aí sabe o que acontece? Sabe por que demora muito fazer outra? Porque o pastor vê o trabalho que dá. Não é fácil não. Eu fico até admirado quando eu vejo igreja toda semana vendendo quentinha. Eu falo, meu Deus, que Deus abençoe. Porque o trabalho que dá, você pensa toda semana você vender aquilo ali. Tem uma igreja que está toda semana vendendo. Eu falo assim, olha essa igreja aí, Deus é fiel, hein? Mas por causa de quê? Semear. Nós não sabemos semear e precisamos aprender a semear. Sabe qual é a vontade da igreja? É fazer a obra. E sabe qual é a vontade da obra? Que ela cresça. E sabe por quê? Porque é salvação. Mas você sabe o que você precisa para isso? Dinheiro. Mas hoje, parece que é até pecado você falar em dinheiro dentro da igreja, né? Por causa de que nós não aprendemos a semear. Eu não estou falando propósito desordenado nem louco. Eu estou falando de semeadura. O propósito de hoje não é falar em dinheiro, mas semente é tudo. Semear também você colhe. Você sabe quais são as pessoas que menos obtêm sucesso dentro do Evangelho? O que é sucesso do Evangelho? É você ter uma vida saudável e uma vida tranquila, ao qual você pode ter uma coisa boa e pode a ponto de ajudar o seu irmão a ter coisas boas, sabendo a necessidade dele. Isso é ter sucesso do Evangelho para mim. Esse é o sucesso. Sucesso para mim é você ter uma igreja com 500 membros. Por que você tem uma igreja com 500 membros não consegue tomar café na casa de um deles, um exemplo? Sucesso para mim é você poder visitar o irmão, você está na casa dele, escutar o problema dele, né? Isso para mim é você ter sucesso.
Mas tem pessoas que pensam em ter sucesso diferente. Os vejo disputando em público. A BMW, a minha é protegida de bala. A minha não é. O que adianta você ter uma Mercedes e não usar ela num campo de batalha para ver se realmente mesmo ela é prova de bala? Não, eu convidava ele a congregar lá onde eu congrego, em Santa Marta. Ele ia ver se a Mercedes dele era boa mesmo. Porque só em uma semana eu vi 4 assaltos. Eu fui parar na delegacia para levar um varão lá que tinha sido assaltado no Uber. Eu fiquei bem parado olhando ele sendo assaltado, roubando, limpando ele todinho. Depois fui lá falar com ele. Fui levar ele lá para ele dar parte lá. O rapaz veio pegar no pneu. Nem pneu, nem carro. Levaram o carro do rapaz e fizeram a lenha ainda. Numa semana só 4, logo assim, ó, de cara. Eu rindo para a igreja. Falei, meu Deus, vou parar de ir para a igreja. Vou para a igreja ficar vendo assalto. Minha esposa ria para caramba. Mas é verdade, irmãos. O que adianta eu ter a Mercedes bem, né? Toda protegida ali de chumbo, mas na verdade eu não vou em lugar que não tem chumbo. Vou andar na Barra da Tijuca, que lá é mais ou menos, mas não é igual aqui como Belfor Roxo, aqui é faixa de Gaza. Então, irmãos, semear é você semear pensando no reino, é se voltar de verdade para a igreja. Você quer ver o seu crescimento, quer ver o crescimento da igreja? Se volte com amor para a igreja. Foi essa aqui, por exemplo, falar dessa, foi essa aqui que Deus escolheu você para congregar? Então se doe e se volte para essa aqui, porque é aqui que Deus vai te usar para você fazer a obra de Deus. Você não precisa ser o pastor dela não, porque já tem um. Você precisa fazer a obra. Tem pessoas que ganham muito mais alma do que eu que sou pastor e não é pastor, porque são chamados específico, ela evangeliza, ela semeia. O pastor é o administrador, conduz a igreja, cuida da igreja, separa fulano, isso é a função do pastor, mas ganhar alma é de todos a função. Quando a Bíblia fala em Marcos, o chamado não é só para um não, é para toda. Aceitou Jesus, vem cá, aceitou Jesus, já está, beleza, já está sabendo alguma palavra, sabe falar algum versículo, então tá bom, pode pregar o evangelho. É essa a nossa função. E é isso que precisamos, agarrar com vontade. Você quer ver uma coisa que mais entristece, que eu descobri que entristece o pastor, por exemplo? É o pastor que se dedica, por exemplo, a uma pessoa, uma família, né? O pastor vai lá e faz, e acontece, e aí o pastor faz tudo para ela, para segurar a pessoa vir para o evangelho, que sabe que a pessoa, segurar a pessoa não é para encher banco não, segurar a pessoa para ela ter transformação de vida, e quando a pessoa daqui a pouco não veio, o pastor chega no culto, pô, mas sua irmã falou que vinha, não veio, e o pastor está lutando, e daqui a pouco a pessoa desaparece, isso está uma tristeza tremenda para o pastor. E eu descobri isso, pregando numa igreja que tinha 8 pastores sentados, e eu falei sobre esse assunto, e todos eles, depois foi pastor, é justamente isso, a gente luta, a gente batalha, a gente corre atrás e nada, mas entristece, mas não desanima, que é completamente diferente uma coisa da outra. Mas quando chegar outra família, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou continuar ajudando, porque Deus vai me honrar. E quem perde a honra é quem não deu a honra. A igreja, irmãos, ela precisa se estruturar no sentido de entender que ela precisa plantar para colher. Nós vivemos, a nossa vida foi baseada nisso. Nós plantamos e colhemos, plantamos e colhemos. Então, o que nós estamos plantando? É o que nós vamos colher. Pastor, não tenho plantado nada, então nada você vai colher. E não reclama, fala com Deus, porque é entre você e Deus. Porque oportunidade nós temos, mas nós não queremos. Mas você sabe o que a gente semeia muito? Discórdia. Você viu fulano? Fulano roubou, caiu, fez, aconteceu. Isso nós estamos mais preocupados. E esquecemos que a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia nos orienta de tudo quanto é maneira que precisamos ser orientados. Mas nós temos que basear a nossa vida o quê? Na palavra. Tem semanas, irmãos, para quem é líder, tem semanas que é complicado, é muita luta, é muita batalha, e você fica numa situação desesperadora, porque, Senhor, dá um jeito aí, Deus vai dando um jeitinho daqui, dali, você consegue ajeitar aqui, consegue ajeitar ali, tudo direitinho. Mas por causa de quê? Por causa da luta, por causa do trabalho. Mas você vai deixar de semear por causa de A, B ou C? Não, você tem que continuar semeando, tem que continuar se esforçando. A igreja precisa ter continuidade de crescimento. A igreja não pode viver de uma fantasia. Estamos vivendo um novo avivamento. Que avivamento? Aonde? Me fala que eu não entendi. Porque avivamento, para mim, é conhecimento da palavra de Deus. É saber para onde eu vou, da onde eu saí e aonde que eu preciso estar. Eu preciso estar fazendo a obra de Deus. Temos evangelismo na rua, o evangelismo bota lá no grupo, eu nem me manifesto às vezes. Aí depois ele me fala,
tinha compromisso, visitar fulano, ciclano e tal, não tinha como líder da igreja, da banda, eu sou a única pessoa que sou pastor, líder de igreja, então a responsabilidade é maior. Às vezes você quer estar, mas não consegue estar. Mas sempre que podemos estar, estaremos juntos, para quê? Para fazer a obra de Deus. E sabe que semente boa é essa? Que nós não botamos uma semente escolhendo, vai para a igreja A minha, vai para a igreja B, não. A semente, a palavra é pregada, é plantada, e o crescimento é dado pelo Espírito Santo de Deus. Não plantamos esperando colher dentro da nossa igreja. Plantamos escolhendo colher no reino de Deus. Nós plantamos para o reino, plantamos para a nossa própria horta. Quem planta para a sua própria horta, meu irmão, vai colher só para si. Mas uma hora a horta vai secar. Mas quando plantamos para o reino, a colheita ela é eterna, ela é contínua. É isso que nós temos que entender. Eu não faço a obra na igreja por causa do evangelista Valde, pelo pastor J. Eu faço a obra na igreja por causa de Deus. E eles são beneficiados e eu também. Porque é bonito e é orgulhoso quando a igreja está cheia de almas salvas, né? Cheia da palavra, cheia de conhecimento. Você quer ver uma tristeza da igreja quando você vem para a escola bíblica dominical e você vê a igreja domingo à noite com 100 e na escola bíblica com 20. É uma tristeza, mas não pelo que estão ali, né? Mas porque sabia que se todos estivessem juntos, eram mais pessoas aprendendo da palavra. E tem pessoas que falam assim, pastor, que você não abre um seminário na igreja? Eu não venho para a escola bíblica porque eu vou fazer seminário para um danado desse. Mas, irmã, na escola bíblica dominical é um seminário, a senhora não sabia disso? Ah, não, mas eu falo seminário mesmo. Falo, a senhora quer diploma? Tá bom, vou te dar um da escola bíblica dominical, só a senhora vir, que eu te dou, formado em teologia, escola bíblica dominical. Você está entendendo, irmãos? São fábulas. A escola bíblica dominical é a base da igreja. A escola bíblica dominical é a estrutura da igreja. Ah, pastor, realmente essa palavra bateu no meu coração. Eu não estou tão assíduo na escola bíblica dominical, mas eu vou estar. O único beneficiado nessa história será você. O pastor vai ficar alegre, porque é mais gente. Quer ver você ensinar para muita gente? É bom. Ensinar para 2 é bom também. Mas para muita gente é muito melhor, porque são mais pessoas aprendendo. E quando você fala para 10, se 5 gravar, os 5 vão espalhar na sua casa, na sua família. Escola bíblica dominical é o futuro da semente da igreja. Avivamento dá muita briga por microfone, mas escola bíblica dominical é quem diz quem somos, para onde vamos e quem seremos no futuro. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.